No início de 2017, minha esposa e minha filha vieram ficar comigo na Coreia do Sul. Eu fiquei muito feliz, mas minha esposa não se adaptou por causa da língua e do estilo de vida. E ela tinha deixado os pais idosos e um trabalho que amava para vir para um país estranho, onde não tinha nenhum amigo. Tudo era muito estranho para ela. Faz sentido. Ela vivia triste e não falava muito. Eu via o seu sofrimento, mas não sabia como consolar. Certo dia em março, ela disse que começara a crer em Deus e estava indo às reuniões. Eu achei ótimo, minha avó também fora crente. Eu não tinha nada contra. Depois de algum tempo, notei que ela sempre estava de bom humor. E o seu comportamento estava diferente. Eu fiquei muito feliz. Com o passar do tempo, quis saber da igreja dela e como a igreja poderia causar uma mudança tão grande em alguém. Sim. Um dia perguntei a ela que igreja ela frequentava. Ela disse que era a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Assim que ela disse isso, eu me lembrei do incidente de 2014 em Chaoyang, em Shandong. E fiquei muito bravo. Olhei para ela e falei sério. Eu não quero que você tenha mais ligação com esses crentes. Vou quebrar seu celular se vir você em contato com eles de novo. Ela fez cara de surpresa e perguntou por quê. Respondi furioso. Por quê? É pro seu bem e pro bem da nossa família. Você não sabe que o PC chinês combate e reprime a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Você não sabe do caso de Chaoyang de 2014? Tá na internet que o criminoso Chan Lidong era membro dessa igreja. Se você se envolver com essa gente, não estará se metendo em encrenca? Ela respondeu decidida. Chan Lidong não era da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Não pode acreditar no que dizem na internet. Falo com os membros da igreja há mais de 2 meses. E todos são íntegros, bondosos e sinceros com os outros. Eles se ajudam sempre que alguém tem dificuldades. É bem diferente do que dizem na internet. É verdade. É sim. É, sim. Mas, depois que eu ouvi ela dizer aquilo, eu retruquei. Por que você não vê na internet? Aí vai saber se estou certo ou não. Então, a minha esposa pediu que eu me sentasse e disse: Você é uma pessoa ponderada. É preciso examinar racionalmente e averiguar os fatos. Não pode ouvir só uma versão da história. Sim. E ela também disse: Se lembra dos protestos de 1989 na Praça Tiananmen? Os estudantes protestavam contra a corrupção e buscavam liberdade democrática. Mas o PC chinês fez alguns desconhecidos se passarem por estudantes para destruir tudo, saquear e incendiar, além de tombar veículos militares. Criaram o caos e o PC chinês acusou os estudantes dos crimes. Depois, o PC chinês usou mídias como a CCTV para inundar o país com suas notícias, caluniando os estudantes como desordeiros contra-revolucionários. E também dizimaram milhares de estudantes com os seus tanques. Ela acrescentou: Qualquer um que conheça a história do PC chinês sabe que não passa de uma ditadura contrária à justiça. Sempre que alguém tem ideias políticas diferentes, ele ataca grupos ou pessoas e os condena, chegando a reprimi-los ou exterminá-los. Verdade. Verdade. Sempre que o PC chinês reprime uma religião, um movimento democrático ou protestos de minorias, ele começa criando casos falsos, depois um clamor público e incita a população para depois reprimi-los com violência. Isso é um fato. É sim. O caso de Chaoyang, de 28 de maio, foi uma forma de incriminar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. E, mais uma vez, eles forjaram um caso falso. É a tática do PC chinês. É verdade. O partido tem feito isso por décadas. Sim. Mas eu não quis dar ouvidos a ela. E disse com raiva: Você não pode mais acreditar em Deus Todo-Poderoso. Preciso pensar na segurança de nossa família. Quero proteger você e nossa família de qualquer mal. Nada mais importa para mim. Vou falar pela última vez. Você não pode ter mais nada a ver com eles. Eu quero que fique em casa e seja uma boa esposa e mãe. Se não, não me culpe por mantê-la trancada. Saí furioso.
batendo a porta de casa. Me senti péssimo enquanto caminhava. Por mais de 10 anos de casamento, eu nunca havia perdido o controle com ela. Desde que nos conhecemos, nos apaixonamos e nos casamos, passamos por muita coisa. Oposição dos pais, diferenças culturais, diferença de idade e um relacionamento à distância. Superamos todos os momentos difíceis. E ela sofreu muito pela nossa família todo aquele tempo. Ver aquilo me magoou muito. Mas eu acabei explodindo com ela só porque ela acreditava em Deus. Eu sabia que não devia ter feito aquilo. Mas concluí que tinha sido pelo bem da nossa família. Por que ela não conseguia me entender? Olhei para o meu celular e vi uma foto de nós três felizes. A minha filha tinha um sorriso meigo. Eu disse a mim mesmo: sou o guardião dessa família e tenho que protegê-la. Ninguém poderá nos ferir. Com o passar dos dias, eu temia arruinar o que minha esposa sentia por mim. Então, pedi a ela que não falasse comigo sobre nada relacionado a Deus. Apesar de parecer que nosso casamento estava bem, já existia um abismo se abrindo entre nós. Um dia, depois do trabalho, assim que entrei em casa, ouvi o som de uma música alegre vindo do quarto e gargalhadas de felicidade de minha esposa e minha filha. Curioso, pensei. Faz tempo que não percebo essa alegria em casa. Que tipo de música poderia estar provocando essa alegria? Abri a porta bem devagar e vi na tela do computador um vídeo de música e dança produzido por a Igreja de Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro amor de Deus. 6 moças dançavam e cantavam com muita alegria. E, especialmente, o rosto delas brilhava com sorrisos alegres. Me atraíram imediatamente. Eu fiquei muito curioso e pensei: que tipo de igreja é essa? E que tipo de pessoas são essas? Por que essa música e dança são tão contagiantes e tão relaxantes? Se fossem mais pessoas, como poderiam ter sorrisos tão bondosos e genuínos? Sim. Minha filha me viu entrando e pediu à minha esposa que mostrasse outro vídeo para mim chamado Deus Trouxe Sua Glória ao Oriente. Não consegui interrompê-la. Uma atmosfera tão feliz era difícil em casa. Abracei minha filha, me sentei ao lado de minha esposa e comecei a ver. Fui atraído pelo vídeo com um estilo semelhante ao sapateado e os dançarinos se movendo, graciosamente, como águias em voo. Era majestoso e fascinante. Ótimo. E me vendo tão envolvido naquele momento, minha esposa disse: esses vídeos foram feitos por membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Nenhum deles é profissional. Surpreso, me perguntei: como isso é possível? Como pessoas sem treinamento profissional são capazes de dançar tão bem? Esses vídeos trazem um sentimento positivo. Eles são edificantes, são tocantes e revigorantes. Como pessoas mais teriam uma energia tão positiva? Isso mesmo. Isso mesmo. Porque é totalmente diferente do que eu vi na internet. O que está acontecendo? Com um sorriso, minha esposa disse: é incrível. Sem a obra e a orientação de Deus, você acha que amadores seriam capazes de dançar assim? Você ficaria ainda mais surpreso se visse os filmes que produziram. A Igreja de Deus Todo-Poderoso tem a obra do Espírito Santo, a bênção de Deus. É por isso que suas danças e filmes são tão bem produzidos. E as verdades que comunicam em seus filmes são boas para as pessoas. Sim. Ela também disse: a propaganda negativa na internet é do PC chinês espalhando mentiras. Nada daquilo é verdade. O PC chinês calunia a Igreja de Deus Todo-Poderoso para enganar as pessoas e fazê-las rejeitar a Igreja e vê-la como inimiga. Assim, nem ousam investigar a obra de Deus e perdem a salvação. Exatamente. Ouvir aquilo despertou a minha curiosidade. Eu me perguntei que igreja era aquela. E se tudo o que diziam na internet era verdade.
Eu deveria deixá-la continuar a praticar sua fé? A mesma batalha foi travada de novo no meu coração. Depois desse período de luta interna, decidi verificar a igreja. Agiria como um guardião. Se por acaso eu visse as pessoas da igreja agindo de modo inapropriado, ou se os visse fazendo algo inadequado, eu a tiraria de lá e nunca mais a deixaria voltar. Se não fosse, como diziam na internet, não impediria mais minha esposa. Naquele fim de semana, eu disse à minha esposa que queria visitar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ela ficou surpresa e satisfeita. Quando chegamos lá, os membros da igreja nos receberam calorosamente. E percebi pela maneira como interagiam que eram bondosos e sinceros. Gradualmente relaxei e baixei a guarda. Uma irmã passou um musical chamado A História de Xiao Zhan. Assisti aquilo com interesse. Ver tudo pelo que Xiao Zhan passou me tocou profundamente. E pensei na minha própria vida. Fui de um lugar para outro quando era pequeno, por causa das coisas que aconteceram à minha família. Sofrendo perseguição, humilhação e indiferença para sobreviver. E lá estava eu dando duro para ganhar o sustento. Passei por todo tipo de coisa, muitos altos e baixos. Eu me sentia cansado e triste. Mas na frente da esposa e amigos, eu fingia ser forte. Quem conhecia o sofrimento em meu coração? Perto do final do musical, cantaram esta música. 全能者怜悯这些受苦之身的人，同时又厌烦这些根本就没有知觉的人，因为他要等待，等待很久，才能得到从人来的答案。他要寻找，寻找你的心，寻找你的灵，给你水，给你食物，让你苏醒过来，不再干渴，不再干渴，不再饥饿。当你感觉到疲惫时，当你稍稍感觉这个世间的一份苍凉时，不要迷茫，不要哭泣，全能伸手望着，随时都会拥抱你的到来。 Amém. 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 Graças a Deus. Cada nota cantada parecia uma mãe estendendo os braços ao filho há muito perdido. Dava para sentir o apelo do amor. E eu fiquei tocado. É tocante. Após o término, falei francamente. Que musical maravilhoso. Minha esposa olhou para mim e disse com emoção: a história de Xiao Zhan comoveu você, pois foi Deus te comovendo. Sim. Graças a Deus. Sim. Sei que o caso de Chao Yan, de 28 de maio, impactou você. E que tem equívocos sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Também sei que se preocupa com nossa segurança. Então hoje, vamos ver o que realmente aconteceu naquele caso. Os irmãos passaram um vídeo, a verdade exposta por trás do caso, de Chao Yan em 28 de maio. Ele revelava vários aspectos bem suspeitos do caso e depois os dissecava. Desmascarou as mentiras do PC chinês e revelou os fatos. Vi que os réus, Zhang Lidong e Zhang Fan, disseram no tribunal: nunca tive contato com a Igreja de Deus Todo-Poderoso. O Estado combate o Deus Todo-Poderoso de Chao Weishan, não o Deus Todo-Poderoso em quem cremos. Eles negaram que eram membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso e também disseram que não tinham filiação com a Igreja. Mas o PC chinês desconsiderou o testemunho dos suspeitos e inverteu a verdade.
insistindo que o crime fora cometido por pessoas da igreja. Não foi uma mentira para difamar a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Sim. Então, uma irmã compartilhou essa comunhão comigo. O PC chinês é famoso por suas mentiras ao longo dos anos e tem péssima reputação dentro e fora da China. No mundo, cada vez mais pessoas percebem e quase ninguém acredita mais no partido. Sim. Ela acrescentou: nós sabemos que a China é governada de modo autocrático pelo Partido Comunista. Não existe autonomia jurídica nem liberdade de imprensa. A mídia e os tribunais chineses são controlados pelo governo do PC chinês e são porta-vozes e instrumentos de seu autoritarismo. Certo. Esse é um fato conhecido. Sim. Sim. 3 dias após o incidente de Chaoyan, sem audiência no tribunal nem julgamento, o PC chinês usou a mídia para transmitir uma condenação pública. Em meados de junho, eles lançaram sua batalha de 100 dias, mobilizando a polícia para atacar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles também realizaram buscas por todo o país com a igreja como alvo, prendendo cristãos. É visível que o caso de Chaoyan, de 28 de maio, foi um caso falso, criado pelo PC chinês a fim de oprimir crenças religiosas e acabar com a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Sem dúvida. Sem dúvida. Essa é a verdade. Sim. Sim. Ao ouvir isso, pensei: o PC chinês é odioso. Ele fala mentiras, distorce a realidade e incrimina a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Para quem não conhece a verdade, acredita em suas mentiras e tem muitos equívocos sobre a Igreja. Eu também fui enganado pelas mentiras do PC chinês. Mas o que ainda não compreendo é por que o PC chinês persegue a Igreja e se esforça tanto para incriminá-la por aquele caso de assassinato e prender seus membros. O que está acontecendo? Com esse pensamento, falei da minha confusão. E a irmã respondeu: o PC chinês oprime a Igreja de Deus Todo-Poderoso e criou um caso falso de assassinato para incriminá-la, porque eles não passam de um partido ateu. Seu fundador, Karl Marx, era um satanista. E o PC chinês quer destruir todas as crenças religiosas para que as pessoas creiam nele e se submetam, para que o tratem como seu salvador. Marx foi um demônio que se opôs totalmente a Deus. Sem dúvida. Ela também disse: desde que o PC chinês assumiu o poder, ele tem negado e condenado a Deus e blasfemado contra ele. E diz que o cristianismo é uma seita. Ele confisca e destrói bíblias, chamando-as de literatura sectária. E diz que os grupos religiosos são seitas para poder oprimi-los. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso apareceu e opera na China, expressando verdades em A Palavra Manifesta em Carne. E esse livro abalou todas as religiões e denominações. Crentes que amam a verdade leram as palavras de Deus Todo-Poderoso e viram que elas são a verdade e a voz de Deus. E que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Amém. Eles aceitaram Deus Todo-Poderoso e se colocaram diante do trono de Deus. Amém. Em pouco mais de 20 anos, milhões de pessoas na China aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso. Ver cada vez mais pessoas com fé em Deus Todo-Poderoso, enquanto ninguém acredita no partido nem o segue, deixou o PC chinês furioso. Ele condena Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e inventa mentiras sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles emitiram vários documentos secretos e mobilizaram a polícia. Eles estão decididos em prender e oprimir cristãos que seguem a Igreja na China. Num esforço vão de deter o Evangelho dos últimos dias, tentam banir a obra de Deus e a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Isso expõe a natureza satânica e demoníaca do PC chinês que odeia a verdade e a Deus. Expõe sim. As palavras de Deus Todo-Poderoso dizem: de cima a baixo e do começo ao fim, Satanás tem interrompido a obra de Deus e agido em oposição a ele. Ele deseja, com uma única varrida, apagar tudo sobre Deus e, mais uma vez, profaná-lo e assassiná-lo. Sua intenção é derrubar e perturbar sua obra. Como ele pode permitir que Deus seja de status igual?
Como ele pode tolerar que Deus interfira na sua obra entre os homens na terra? Como ele pode permitir que Deus desmascare sua face hedionda? Como pode permitir que Deus ponha sua obra em desordem? Como pode esse diabo, apoplético de raiva, permitir que Deus tenha controle sobre sua corte imperial na terra? Como ele pode voluntariamente se curvar diante de seu poder superior? Seu semblante hediondo foi revelado como realmente é, de modo que não se sabe se é para rir ou chorar e do qual é verdadeiramente difícil falar. Essa não é a sua essência. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus são certeiras. Sem dúvida. Em seguida, a irmã me mostrou um filme, As Mentiras do Comunismo. Nele, uma passagem das palavras de Deus me comoveu. Vamos lê-la juntos. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: Acreditamos que nenhum país ou poder consegue impedir o que Deus deseja alcançar. Aqueles que obstruem a obra de Deus, que resistem à palavra de Deus, perturbam e prejudicam o plano de Deus, acabarão sendo punidos por Deus. Aquele que desafia a obra de Deus será enviado ao inferno. Qualquer país que desafie a obra de Deus será destruído. Qualquer nação que se erguer em oposição à obra de Deus será varrida desta terra e deixará de existir. Amém. Graças a Deus. Eu senti a autoridade e majestade de Deus nessas palavras. Nenhum humano pode atrapalhar a obra de Deus. Embora o PC chinês faça de tudo para desacreditar e condenar a Igreja de Deus Todo-Poderoso, prendendo e perseguindo os cristãos da Igreja, os crentes continuam seguindo a Deus e espalhando o seu evangelho. Sim. Sim. Estão produzindo cada vez mais filmes evangélicos, corais e vídeos de dança. E cada vez mais pessoas acreditam em Deus Todo-Poderoso. Nada criado por um humano cresceria tão rapidamente sob perseguição tão intensa. Sim. O que vem de Deus prospera. Reconheci que isso vinha de Deus e era o caminho verdadeiro e digno de ser investigado. Amém. Compreender tudo isso resolveu minhas dúvidas e mal-entendidos sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. E senti um grande peso saindo do meu coração. Amém. Olhei para minha esposa e disse: está certa crendo em Deus Todo-Poderoso. Fui um ignorante e sem nenhum discernimento. Eu acreditei nas mentiras do PC chinês e acabei me opondo a você. Estava muito errado. Sim. Sim. Os olhos dela se encheram de lágrimas e ela falou: graças a Deus que você foi capaz de perceber as mentiras e sair da névoa da confusão. Isso é orientação e liderança de Deus. Amém. Amém. Depois daquilo, eu via com minha esposa os vídeos feitos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso e a ouvia falar sobre sua fé. Mais tarde, fiquei muito doente. E os membros da igreja vieram nos visitar e nos ajudaram muito. Numa sociedade tão fria e indiferente, a prontidão sincera dos irmãos me fizeram sentir como uma família feliz. Após conhecê-los melhor, vi que eram pessoas muito bondosas, que confiavam nas palavras de Deus em suas interações, que eram sinceras, justas e dignas em suas palavras e ações. Eram completamente diferentes das pessoas com quem eu trabalhava. Sim. Sim. Quase não existem mais pessoas como eles no mundo. Sim. Sim. Senti que as palavras de Deus Todo-Poderoso podem mudar as pessoas e nos guiar. Essa igreja é cheia de amor e faz com que as pessoas sintam um calor por dentro. Aceitei com alegria a obra de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Lembro-me que fui cegado pelas mentiras do PC chinês e quis atrapalhar a fé da minha esposa. Mas Deus não desistiu de me salvar. Por meio das palavras dele, que os irmãos partilharam comigo, ele permitiu que eu visse as mentiras do PC chinês e a verdade sinistra por trás delas. Deus me guiou até ele. Dou graças pela salvação de Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. As ovelhas de Deus ouvem sua voz.